interrogative pronouns ou palavras WH. Então hoje a gente vai dar uma olhada no que é um pronome interrogativo para que você tenha acesso a tudo antes de conhecer a palavra por palavra. O pronome interrogativo é uma palavra que vai substituir uma informação que você não sabe. Então, o nome de uma pessoa, quem é ela? O lugar onde você mora, onde você mora. Isso é o que a gente entende por pronome interrogativo. Então, num enunciado, num título de livro, eu posso ter interrogative pronouns ou o mais comum, que é WH words. Por que eles usam essa expressão? Porque a maior parte começa com WH. Professor, eu estou dando uma olhadinha, eu vi que tem um how aqui. A brincadeira é WH, WH. É o termo que a gente usa mais no inglês. Então, as palavrinhas mais básicas, daquela que a gente já inicia lá, what's your name? Então, what, o que e qual. Mas ao longo da vida aparece também a palavra which, que também significa o que e qual. Qual que é a diferença das duas? Você sempre usa a palavra which quando você tem opções na sua pergunta. Como assim, professor? Vamos lá dar um exemplo. What is your favorite color? Qual é a tua cor favorita? Ok? De todas as cores do universo eu posso escolher uma ou duas. Which is your favorite color? Blue or green? Ah, então quando eu estou colocando opções na minha frase, ou quando eu estou limitando as opções, eu vou usar a palavra which. Qual é a tua cor favorita? Essa ou essa? Which do you prefer? Chocolate or vanilla? O que você prefere, chocolate ou baunilha? Eu, às vezes, não preciso ter escrito na frase, mas eu posso ter em questão de contextualização. Isso é muito comum na língua falada. Então, por exemplo, eu chego numa loja de tintas e o vendedor ele abre uma paleta de cores e diz Which do you prefer? Porque eu tenho ali um número limitado de cores naquela paleta. Ou, por exemplo, eu pego uma lista de convidados e o segurança diz Which is your name? Qual é o seu nome? Dessa lista limitada aqui. Essa basicamente é a diferença das duas. Quando a gente começa a aprender, é comum colocar as palavras dentro da frase, as duas opções na frase. Não é necessário desde que eu tenha esse contexto. Palavrinha who, que significa quem. Um detalhe é que eu não posso usar a palavra what para seres humanos e eu não posso usar who para coisas. Então, por exemplo, quando eu me dedico à expressão assim, qual é o teu cantor favorito? Eu jamais posso usar what is your favorite singer. Como eu estou falando de uma pessoa, who is your favorite singer? Qual é o teu ator favorito? Who is your favorite actor? Palavrinha where, que significa onde, igualzinho na língua portuguesa. Palavrinha when, que significa quando. Diferente da expressão what time, que significa que horas. Na língua portuguesa a gente tem essa diferença, mas na linguagem coloquial a gente acaba dizendo o seguinte, olha, quando que começa a aula? Ah, 7h15. No inglês eu preciso usar what time does the class start? Eu preciso usar a expressão what time quando eu estou definindo horas e o when, o quadro do tempo geral. When do you study? Quando que você estuda? From February to December, de fevereiro a dezembro. What time do you study? Que horas que você estuda? I study in the morning, starting from 8. Eu estudo de manhã, começando às 8. A expressão why, por quê? Lembra da aula de português? Separadinho, porque é pergunta. Quando você precisa responder essa pergunta, você vai responder because, que é o porquê juntinho, porquê de resposta. Então, why do you study English? Because I need it. Por que você estuda inglês? Porque eu preciso. No inglês, a gente tem a expressão whose, que significa de quem ou a quem pertence. O detalhezinho dessa expressão, desse pronome interrogativo, é que você vai sempre usar o substantivo logo do lado dele. Então repara, na língua portuguesa, de quem é este carro? Eu coloquei carro lá no final da frase. Em inglês eu vou colocar do ladinho. Whose car is it? Traduzindo literalmente, que ficaria muito feio, de quem carro é este? Então, whose class is it? De quem é essa aula? E a expressão que a gente conhece desde novinho, how, da expressão clássica, how are you? Como você está? Eu tenho a expressão how are you, então quando você der uma olhadinha na aula de verb to be, você vai reparar que o verb to be significa ser ou estar. Então, como você está? How are you?
Essa expressão, ela se dedica única e exclusivamente para a questão de estado, de sentimento. Então, how are you today? Como é que você está hoje? Agora, se eu te perguntar como você é, no sentido de descrição física, eu preciso usar essa expressão aqui, ó. How are you like? Não o like do verbo gostar, mas o like da preposição que dá semelhança de algo. Então, how are you like? I'm tall, I'm dark-haired, sou alto, sou moreno. How are you today? I'm so good today. Estou muito bem hoje. Diferença dos hows. No inglês, existe uma expressão, existe uma questão chamada how compounds, que são expressões que foram compostas com a palavrinha how. Ela é um pouquinho especial. Então, olha só, quando a gente é novinho, a gente está lá na aula de inglês e a gente aprende frases básicas. Então, por exemplo, what's your name? Qual é o seu nome? Oh, I'm Luiz. How old are you? Aí tem sempre um aluno que diz assim, oh, como velho é você? A gente faz uma tradução literal. Essa expressão faz parte dos how compounds, que são expressões criadas com o how com uma diferença de tradução. Então, repare, eu separei 3 aqui muito comuns. E a gente já vai explicar como é que a gente faz isso, né? How far? Que distância? How far do you live? Né? Que distância que você mora? How far is your school? Qual é a distância da sua escola? How much? Quanto? How many? Quantos? Como é que eu faço isso em inglês? Então, a gente tem uma questão em inglês que diz o seguinte. Existe um inglês que os nativos falam. E, num primeiro momento, quando você está aprendendo uma língua, existe um inglês que é o teu português, só que traduzido. Ele funciona em nível básico, você consegue viajar, você consegue ler os textos, você consegue se comunicar. Quando chega no nível intermediário, você começa a visualizar que o que você está falando não é exatamente o que eles falam. E às vezes muitas coisas que a gente fala não existem. Por exemplo, qual é o tamanho dessa sala? Se eu nunca usei essa frase, eu vou traduzir, né? What is the size of the room? Qual é o tamanho dessa sala? Só que essa frase em inglês ela não existe. Então, como que a gente faz isso? O how compound, ele serve para isso. Como é que funciona a montagem dessa expressão? Eu preciso saber o tamanho de uma coisa. Então, o tamanho, ele tem 2 adjetivos. Big e small, grande e pequeno. Eu escolho o de maior valor linguístico e coloco do lado do how. Então, qual é o tamanho dessa sala? How big is this room? Por isso que a expressão, qual é a tua altura? Você nunca vai perguntar, what's your height? Altura, tall e short. How tall are you? Por isso que quando você é pequenininho, quando te perguntam a idade, a gente fala assim, idade. Ou você é old, ou você é young. Escolha o de maior valor. How old are you? Então eu quero perguntar, qual é o peso dessa mala? Peso, heavy, pesado. Light, leve. How heavy is this suitcase? Então, é dessa forma que muitas vezes quando a gente está interpretando um texto ou reparando uma legenda de um filme, nossa, mas eu não falaria desse jeito, porque na forma nativa eles usam dessa forma. Então nós temos os pronomes interrogativos simples, que são as palavras que elas se assemelham muito à nossa língua, uma diferença de uso ou outra, e os how compounds, que ela tem uma linha mais nativa. Fique conosco para mais aulas e até a próxima.